Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Saca Sua História. Hoje a gente vai falar um pouquinho da história do Brasil, começando pelo primeiro reinado. A gente vai fazer uma sequência de vídeos passando pelo primeiro reinado, pelo período regencial e pelo segundo reinado, para ajudar exatamente os alunos que estão se preparando para o Enem. Imagina só, depois de mais de uma década vivendo no Rio de Janeiro, cercado de palácios improvisados, festas e privilégios, a família real portuguesa resolve voltar para casa. O ano é 1821. E não é porque estavam com saudade do pastel de Belém. A decisão foi praticamente forçada pela Revolução Liberal do Porto, que sacudiu Portugal no ano anterior. O povo português queria o rei de volta e, de quebra, exigia uma constituição que limitasse o poder da monarquia. Até aí, tudo bem. O problema é que as cortes portuguesas também tinham um plano nada simpático para o Brasil: nos rebaixar de novo a colônia. Queriam fechar os órgãos administrativos criados desde 1808, mandar as decisões políticas para Lisboa e acabar com a autonomia conquistada nos últimos anos. Dom João VI, vendo que não ia ter como escapar da pressão, arrumou as malas e embarcou para Lisboa. Mas antes deixou aqui o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente, na esperança de manter o Brasil na órbita portuguesa. Só que com as ordens das cortes, cada vez mais abusadas, as elites brasileiras começaram a se perguntar: será que não está na hora de romper de vez com Portugal? E esse questionamento logo viraria a ação. O que começou com cartas e decretos, atravessando o Atlântico, logo se transformaria em batalhas sangrentas. Janeiro de 1822. As pressões para que Dom Pedro volte a Lisboa estão cada vez maiores. Mas no dia 9 de janeiro, ele bate o pé e solta a frase que ecoaria pelos séculos: Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. O dia do fico não foi só um ato de coragem. Foi um recado claro de que o Brasil não ia mais aceitar as ordens de Portugal cegamente. Guiado por José Bonifácio, Dom Pedro começa a agir como chefe de Estado. Cria um governo próprio, manda ignorar as ordens de Lisboa e organiza suas tropas. E aí, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, a cena que todo brasileiro conhece: espada erguida, grito de independência ou morte e a separação formal de Portugal. Independência ou morte não foi muito bem assim, mas isso fica para outro vídeo. Mas calma, independência no papel não significa independência na prática. Várias províncias, Bahia, Maranhão, Grão-Pará, continuaram leais a Lisboa. E é aí que começam as guerras de independência. A independência do Brasil não foi tão pacífica assim como muita gente fala, né? Na Bahia, a luta foi intensa, com destaque para a Batalha de Pirajá, em novembro de 1822. Só em 2 de julho de 1823, os portugueses abandonaram Salvador. No Maranhão, a resistência caiu apenas em julho de 1823, depois da chegada das tropas do mercenário escocês Lord Cochrane. E no Grão-Pará, a adesão ao Brasil aconteceu na marra, com a mesma presença da esquadra de Cochrane em agosto daquele ano. Foi uma guerra que custou vidas, dinheiro e alianças. Portugal só reconheceria oficialmente a independência em 1825 e ainda cobrou uma indenização milionária que o Brasil teve que pegar emprestado da Inglaterra. Com o país oficialmente livre, vinha aí a próxima missão: decidir como seria governado.
Mas o que poderia ser uma festa democrática acabou virando a Noite da Agonia. (1823). A euforia da independência ainda estava no ar quando se reuniu a Assembleia Constituinte para escrever a primeira Constituição do Brasil. A ideia era criar uma monarquia constitucional, inspirada nas de outros países, um imperador, mas com poderes limitados por um parlamento. Só que Dom Pedro não gostou nada do que estava sendo proposto nessa Constituição. Muitos deputados queriam reduzir drasticamente o poder dele e dar mais autonomia às províncias. Para o imperador, isso era a receita para o caos. Então, na madrugada de 12 de novembro de 1823, veio o golpe. Tropas cercaram o prédio, dissolveram a Assembleia, prenderam deputados e enviaram alguns para o exílio. Esse episódio entrou para a história como Noite da Agonia. Poucos meses depois, em 25 de março de 1824, Dom Pedro outorgou a primeira Constituição brasileira. E ela tinha uma novidade: o poder moderador, exclusivo do imperador, o que lhe permitia intervir em qualquer um dos outros poderes e nomear e demitir à vontade as autoridades que ele quisesse. Claro que isso não caiu bem em todo o país. Em Pernambuco e no Nordeste, eclodiu a Confederação do Equador, que era um movimento republicano e separatista, que rejeitava o centralismo de Dom Pedro. A revolta foi sufocada com violência, e líderes como Frei Caneca foram executados. Mas se a política já estava pegando fogo, a economia estava prestes a colocar ainda mais lenha nessa fogueira. O Brasil independente começou a vida já devendo caro. Para que Portugal reconhecesse nossa independência, tivemos que pagar 2 milhões de libras esterlinas. Quanto será que dá isso hoje em dia, hein? Dinheiro emprestado pela Inglaterra, o que nos colocou de joelhos diante dos interesses britânicos. E então, em 1825, veio a Guerra da Cisplatina. O motivo? Disputa pelo território que hoje é o Uruguai, contra as Províncias Unidas do Rio da Prata. O conflito foi longo, caro e um fiasco. Apesar de batalhas como Ituzaingó, ninguém saiu realmente vencedor. O resultado, em 1828, foi a criação da República Oriental do Uruguai. E para o Brasil, ficou com um gosto amargo de derrota. Enquanto isso, a crise política se aprofundava. Quando Dom João VI morreu em 1826, Dom Pedro herdou também a coroa de Portugal. Embora tenha abdicado rapidamente em favor da filha, essa conexão reforçou a imagem de que ele estava mais preocupado com a Europa do que com o Brasil. O povo começou a reclamar de tudo: da economia, da guerra perdida, dos impostos altos e do luxo da corte. A imprensa oposicionista ganhava força e os boatos contra o imperador se espalhavam como rastilho de pólvora. E foi justamente numa explosão nas ruas que o reinado de Dom Pedro começou a ruir. Março de 1831. O Rio de Janeiro vive dias de tensão. Grupos de brasileiros e portugueses começaram a se enfrentar nas ruas, trocando insultos, pedras e garrafas. O episódio ficou conhecido como a Noite das Garrafadas e mostrava de forma violenta a divisão entre os que apoiavam e os que odiavam o imperador. A popularidade de Dom Pedro estava no chão. Liberais exigiam reformas, militares questionavam sua liderança e comerciantes reclamavam da crise. Cercado de inimigos e sem apoio do parlamento, Dom Pedro I decidiu que não dava mais para continuar. No dia 7 de abril de 1831, ele abdicou do trono brasileiro em favor do filho de apenas 5 anos de idade, Dom Pedro II. Embarcou para a Europa, deixando o país nas mãos de um governo regencial que logo enfrentaria suas próprias crises.
O primeiro reinado terminou como começou, em meio a disputas, divisões e instabilidade. Um período que nos deu independência e constituição, mas também mostrou o preço alto de construir uma nação do zero. Se você acha que essa história foi turbulenta, espera só até você conhecer o que aconteceu nas regências, no período regencial, onde revoltas, golpes e guerras internas quase rasgaram o mapa do Brasil. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e se inscreve no canal para os próximos vídeos, para que você receba a notificação dos nossos próximos vídeos. Um forte abraço e não se esqueça, saca só a história.